E talvez você hoje que aqui está, ou quem está assistindo agora de casa, possa estar vivendo uma pressão tremenda, um peso muito grande, que às vezes, até quem mora com você não consegue te compreender. Porque tem lutas que nós atravessamos, batalhas que nós travamos, que até os nossos cônjuges às vezes não entendem. O nosso desejo é tentar dividir um pouco desse peso. É uma carga que é colocada sobre nós, porque precisamos administrar, precisamos cuidar da casa, precisamos cuidar de filhos, precisamos ser pais, precisamos ser servos, precisamos ser obreiros, precisamos ser tantas coisas, prover necessidades, recurso, e às vezes nós nos vemos parecendo que estamos sobrecarregados, cheios, a ponto de não conseguir ir avante, ir além. Estamos vivendo dias tão acelerados, irmãos, tão acelerados, que mesmo sem fazer nada, nós nos sentimos cansados. Estamos vivendo dias que as coisas estão tão corridas, tão velozes, que mesmo quando nós ficamos em casa, sem muitas tarefas, o nosso desejo é ir para a cama e descansar. E por que isso? Por que nós estamos vivendo tanta pressão? Por que a nossa vida hoje se transformou numa correria louca? Por que nós temos permitido que essa loucura, dessa agilidade, entre no nosso coração? Nós entramos no início do ano, já tem pessoas pensando no final do ano. Nem terminamos, praticamente terminamos agora o segundo mês do ano, e já tem pessoas pensando no ano seguinte. Não que isso seja errado, mas eu estou querendo mostrar para os irmãos o quanto nós temos acelerado as coisas, o quanto nós temos permitido que essa celeridade tome conta do nosso coração. E é por isso que às vezes nós entendemos porque tem tantas pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, depressão. É agora olhando pela internet e vendo pessoas viajando e a gente se comparando. A tecnologia chegou e ao invés de ser uma bênção em nossas vidas, nós temos permitido que isso continue a trazer o caos para nós, a ponto de muitos estarem pifando, pessoas surtando, infartando. E do que adianta isso? E aí Jesus, ele vem com uma solução. Ele fala naquele tempo, mas que é uma palavra que é para os nossos dias. Parece que ele estava escrevendo para a igreja de hoje, para os dias de hoje. Ele escreve dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Algumas versões vai estar escrita sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode ler bem alto comigo essa palavra? 1, 2, 3, conforme está no telão. 1, 2, 3, vinde a mim. Amém? Você pode se sentar glorificando ao Senhor? Deixa eu tentar explicar o contexto dessa palavra. Jesus, em boa parte do seu ministério, ele vai encontrar como oposição homens religiosos, mais conhecidos como os fariseus. Os fariseus eram judeus, conhecedores da lei e zelosos pela lei. Mas eram homens que zelavam pela letra da lei, mas não pela aplicação real da lei. Isso nos torna religiosos. Esses homens religiosos, constantemente, eles contrapunham Jesus. Eles estavam sempre questionando alguns comportamentos, algumas formas de ensinamento de Jesus, e até, por incrível que pareça, até milagres que Jesus fazia,
esses homens questionavam Jesus. Por quê? Porque eles eram homens que observavam somente a lei, não estavam preocupados com a vida do próximo. Por exemplo, em algumas ocasiões, Jesus curou pessoas no sábado. Renan, mas existia uma lei que deveriam guardar o sábado, e era exatamente esse o questionamento desses fariseus. Olha, o sábado deve ser guardado, então não pode curar no sábado. Jesus chegava assim: ok, eu entendo que deve guardar o sábado, eu não estou falando que não deva ser guardado o sábado, mas será que quando uma vida precisa, não posso curá-la? Aí Jesus apresenta de vez em quando algumas parábolas, e ele é incrível para fazer isso. Ele pega alguns objetos, algumas coisas, animais do dia a dia, e ele faz comparação para ser aplicado nos dias de hoje, naquela época, para que as pessoas pudessem entender melhor aquilo que ele queria ensinar. E aí, certa vez ele fala: tá bom, e se um homem que tem alguns animais, e esse animal ele cai no poço durante o sábado, então não pode, você não vai retirá-lo? Os judeus coçavam a cabeça. Me pegou. Então Jesus constantemente, ele estava sendo questionado por esse grupo, porque era um grupo extremamente religioso. E o que o religioso ele quer? Ou o que a religião ela deseja? É por isso que nós constantemente falamos: você não deve seguir a religião, você deve seguir Jesus. Você não deve: eu sou crente, tá aí, e daí? Se você se autodenomina crente ou cristão, mas você não é a imagem de Jesus, você é um religioso. Onde está o evangelho nisso? Você apoiar em uma religião. E o problema da religião é que a religião, ela exige do ser humano que o ser humano se encaixe dentro dela. Porque toda religião tem normas, tem leis, tem regras. E para que você faça parte dessa religião, você precisa se encaixar aqui dentro. A lei judaica, ela é recheada de preceitos. Para quem não sabe, a lei judaica, ela é composta pelos 5 primeiros livros que estão na nossa Bíblia, tá bom? Que eles chamam de Torá. A Torá, ela é recheada de leis e preceitos que devem ser observados por todo judeu. Então, o grande problema é que Jesus não está preocupado em que os homens sigam os preceitos, mas que vivam para o Pai. Só que a religião quer impor que eles vivam, sigam à risca cada um ponto da lei. E aí Jesus agora ele chega nesse cenário exatamente nesse sentido, porque ele entende que o peso da religião era muito pesado, era um fardo muito grande que qualquer ser humano deveria carregar. Jesus ele entende que agora o que a religião judaica está exigindo dos homens era algo que meio que impossível de viver, era um fardo muito pesado. Aí Jesus ele começa a falar sobre níveis. Desirê que gosta muito de falar sobre isso, sobre níveis. Porque nós lemos o versículo 28, e esse é o primeiro nível que Jesus ele quer tratar com a igreja. Ele fala: vocês estão sobrecarregados pela lei, vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeiro nível é de alívio. Eu comecei a fazer um negócio que não sei se foi Deus que criou, ou talvez o inimigo, chamado CrossFit. E aí, eu comecei a fazer junto com o meu amigo Emerson, ele acabou de levantar aqui agora. E aí eu vejo que quando acaba o exercício, o Emerson sente alívio. Por quê? Ele acabou de pegar aquele peso, e quando tira o peso dele, momentaneamente ele sente alívio. Por quê? Porque ele parou de pegar peso. O descanso já é uma próxima etapa. Eu posso tirar o peso do Senhor,
Mas às vezes, pelo esforço físico que você fez, talvez você demore um dia para você conseguir ter descanso do corpo. Você consegue entender que na vida existem etapas. O que Jesus está propondo é o seguinte: eu consigo trazer para você alívio imediato, mas também posso trazer descanso, que vai depender de tempo comigo. Mas por que vocês estão cansados? Porque, na verdade, além de cansados, vocês estão sobrecarregados. E o que é sobrecarregado, irmãos? A palavra já diz, a etimologia da palavra já diz. Sobrecarga, ou seja, carga acima do normal, ou acima do limite. Por que nossa geração está sobrecarregada? Porque está carregando coisas que não deveriam carregar. Porque tem muitas mães cansadas, e aqui eu entendo cada mãe, só que também entenda a minha palavra. Porque tem muita mãe sobrecarregada tendo pai dentro de casa. Porque quer exercer a função da mãe e do pai. Eu sei que tem pai banana, depois eu trato com eles. Mas eu preciso que todos entendam que a sobrecarga é uma carga acima daquilo que você pode carregar. E aí, irmão, não adianta. Todos que pegam uma carga acima daquilo que você suporta, a tendência é você se cansar, fadigar. Porque tem tantos obreiros cansados na igreja? Porque fazem além daquilo que Deus pediu para fazer. Porque Deus também não entrega nada além daquilo que você pode pegar. Somos nós que queremos fazer coisas acima da nossa responsabilidade. Eu sei que é um conjunto de coisas, e aqui não dá para tratarmos sobre tudo. Cada vida, cada rostinho aqui tem uma coisa, tem a sua vida, e só você na sua casa sabe a guerra que você enfrenta. Mas eu só quero que você entenda que a sobrecarga ela pode trazer problemas muito grandes. Cleiton, você é músico. O seu instrumento em si, ele não precisa de carga. É um instrumento de sopro. Mas você também entende disso. Esse amplificador aqui, qual é a carga dele? 127 volts. E se eu aplicar uma carga acima de 220 volts, o que acontece com esse amplificador? Eu falei de colocar uma sobrecarga sobre ele. Se eu coloco uma sobrecarga sobre o equipamento você diz que... Aí você consegue entender porque tem muitos seres humanos, muitos crentes, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas escolhidas por Deus estão queimando, pifando, porque estão acessando uma carga que Deus não pediu para você acessar. Mas o que ele quer tratar nesse texto não é isso. O que ele quer tratar é você que está sobrecarregado, cansado. Vinde a mim. Se você quer alívio imediato, eu tenho poder para fazer. Falei que são níveis. Porque nós vemos muitas pessoas, pastor, ora por mim. Eu estou passando por um problema muito grande. Aí vem correndo para Jesus, quer alívio imediato. Jesus atende. O problema é quando nós, como igreja, só pregamos Jesus como algo imediato. Mas Jesus também está falando assim, ó, se você quiser, eu te dou mais do que alívio. Eu também tenho o poder de te dar descanso. Se você quiser, passa mais um tempo comigo. Esteja mais um pouco comigo, que além de alívio imediato, eu tenho o poder de trazer descanso para a tua alma. Só que aí eu falei que é um outro nível. E o outro nível está no versículo seguinte. Vamos ler o versículo 29? Versículo 29 desse mesmo capítulo. Se você quer um outro nível, comigo, Jesus falando,
Tomai sobre mim o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e, aí sim, encontrareis descanso para vossa alma. Vamos por parte. Tomai sobre mim o meu jugo. Eu falei que Jesus era especialista em trazer coisas do dia a dia para nos ensinar verdades espirituais. Jesus, ele pega uma coisa que os israelitas conheciam muito bem, que era o que? O jugo. O que era o jugo? O jugo era um instrumento de madeira, que provavelmente ele, como filho de um carpinteiro, na sua juventude deve ter feito muito. E aí eu aprendo uma outra coisa: Jesus não ministra nada sobre aquilo que ele não conhece. Se Jesus, como um grande ministro, é minha referência, ele não ministra nada sobre aquilo que ele não conhece, nós também precisamos viver da mesma maneira. Nós não podemos ministrar sobre aquilo que não vivemos, sobre aquilo que nós não temos experiências. Jesus conhecia esse instrumento. Se ele não fez, que eu acho que deve ter feito, mas provavelmente ele viu o seu pai fazendo, ou ele viu em alguma carpintaria como que se fazia aquele jugo. Então, o jugo era um instrumento de madeira, aonde era colocado sempre no pescoço de dois animais de carga. Na maioria das vezes eram utilizados sobre os bois. Por qual objetivo? Para unir os animais, para fazer com que eles trabalhassem numa mesma direção e no mesmo propósito. Porque se você pegar dois animais guiados por rédeas, se você não tiver nenhum instrumento que os una, cada um vai para um lado. Um vai querer andar, um vai querer parar, um vai marchar numa velocidade, outro vai marchar na outra. Porque cada animal, assim como cada um dos seres, nós somos diferentes. Você vê aqui, eu vejo cada roxinho, tem alguns irmãos que são acelerados. Agora tem uns irmãos que estão quase parando. Se eu penso, irmão, faz um favor, a criança derrubou um cafezinho aqui na recepção, pega um pano de chão. Quando eu falar assim, talvez já vai ter um irmão com pano de chão já, secando. E eu estou falando com um. Mas se eu deixasse esse outro talvez iria correndo. E se eu falasse com o terceiro o quê? Pastor, pegar o quê? Hã? Pano de chão, irmão, pano de chão. Eu não sei aonde que está não, pastor. Cada um devagar, cada um ser é de uma forma diferente do outro. Nos animais não eram diferentes. Então, por isso era colocada aquela madeira sobre os pescoços desses animais. Eu vou utilizar aqui os bois como referência. E com isso uniam os bois, para que os bois pudessem seguir juntos no mesmo passo, na mesma cadência, na mesma direção. E normalmente um homem que criava animais, ele por expertise, o que ele fazia? Ele pegava um animal mais experiente e colocava com outro animal que não tinha tanta experiência. Porque se eu falei que o instrumento unia os dois e fazia com que os dois cadenciassem o mesmo ritmo, o animal mais experiente acabava guiando o menos experiente. Até que deu para entender o que é o jugo? Aí você começa a entender porque Jesus fala assim, ó, a lei está exigindo de vocês um peso muito grande, que vocês vivam normas, que vocês vivam alguns procedimentos, mas se vocês estão cansados, vinde a mim, eu tenho alívio para vocês. Mas se vocês querem mais, tomem o meu jugo. Aqui não é Jesus falando assim, ó, joga a sua carga em cima de mim, que eu vou carregar a carga para vocês, não. E não entenda que evangelho é isso. É um erro achar, vou entregar minha vida a Jesus e acabar o problema. É ruim, irmão. Alguns vão dizer assim, vai vir mais problema, também é ruim. Mentira. A nossa vida é a nossa vida. A chuva cai para o justo e para o injusto. O sol nasce para o justo e para o injusto. A diferença é que eu estou com ele.
Quando cai a chuva, a casa do injusto foi feita na areia, e a minha foi edificada na rocha. A casa do injusto vai embora, e a minha permanece de pé. Essa é a diferença. Então, problema nós teremos, dificuldade nós teremos, enfermidade vai bater a nossa porta, vamos perder ente querido, talvez vamos ver a morte, e só não veremos se ele voltar para arrebatar a igreja antes. E se ele não voltar, eu quero que ele me leve logo, porque essa vida aqui é cruel, é melhor estar com ele. Então não pense que a morte é o fim para a gente. A morte para nós cristãos é o início de uma vida eterna com Jesus. Então qual é a intenção? É colocar, agora Jesus está falando assim, ó, não vem pensar que você vai me dar toda a sua carga não. Eu vim trazer alívio para você, mas também vim te ensinar, com a minha experiência, o ritmo que você deve andar. Pega o meu jugo, ele está falando, o jugo já está sobre mim. Eu quero dividir o jugo com você. Coloque o seu pescoço também no jugo, que aonde você ainda não sabe andar, eu vou te ensinar a firmeza dos passos. Eu vou te ensinar o lugar aonde você precisa desviar. Vem comigo no meu jugo. Aprenda de mim. O que Jesus quer nos mostrar é que nós precisamos aprender com Ele a viver. Quando eu pego o jugo de Jesus, eu aprendo a ser bom esposo, bom filho, bom empresário, bom servo, bom vizinho, bom amigo. A grande questão é que nós estamos achando que vamos jogar para Jesus a nossa carga. Só que se eu jogar para Jesus a minha carga, eu nunca terei experiência para aprender a andar. O que Jesus quer é nos ensinar. Jesus não é um pai de um bebê, que pega um bebê no colo, como aquela que está ali, que ainda depende de pai e de mãe, e tem que ser carregada para o resto da vida. Jesus é um pai que ele quer nos ensinar o momento que você precisa desmamar e passar a andar com as suas próprias pernas. Só que eu só posso andar com as minhas próprias pernas se eu aprender com ele. Mas esse aprendizado com ele é andando lado a lado com ele, é tendo uma vida de andar. Vinde a mim, todos são cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim. O outro nível. Quer descanso para sua alma? Aprenda comigo, que eu sou manso. Porque tem crente que está falando assim, pastor, eu sou crente, mas não sou, desculpa o palavreado, chulo, eu não sou otário. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, pastor, mas não mexe comigo, não. Pastor, eu sou crente, mas não mexe com os meus, não. Eu sou crente, mas se fechar o meu carro, pastor, ai meu Deus do céu. Eu sou crente, mas se der um arranhão no meu carro, ai meu Deus do céu, ai vai ver como eu sou. Pastor, eu sou crente, mas se morder o meu filho na escola, ai vai ver como eu sou. Porque tem crente que é assim. Tem crente que fala, pastor, se eu pegar o cabelo dessa menina, tu vai ver só, arranca os apliques dela todinho. Vou quebrar, pegar essas minhas unhas postiças, vou deixar tudo que fincado na cara dela. Oh, meu Deus. Aprendei de mim que sou manso. Jesus falando assim, ó, você não vai encontrar descanso enquanto você não tiver mansidão na sua vida. É só você trocar a ordem, irmãos. Você quer descanso para a sua alma? Aprenda a ser humilde. E se você parar para fazer essa reflexão, você vai entender. Pessoas são totalmente nervosas, normalmente não tem descanso, porque tudo deixa nervoso.
Tudo deixa nervoso. Você conhece alguém assim? Você acorda, você dá bom dia, ai, não quero falar não, pelo amor de Deus, não quero um minuto de descanso. Meu Deus, tudo é nervoso, tudo é problema. Quando que a alma descansa? Por quê? Porque não aprendeu a ser manso. Pastor, então ser manso é permitir que tudo aconteça? Eu não estou falando sobre isso. Eu não falei sobre isso, e nem Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre mansidão. Ser manso não é agir por impulso. Não permitir que os sentimentos momentâneos governem minha vida. Já percebeu quando nós tomamos decisões de cabeça quente, nós tomamos as piores decisões da nossa vida? Mas continuamos fazendo a mesma coisa. Por que não aprendemos a ser manso? Às vezes algumas pessoas falam assim, poxa pastor, eu queria aprender a ser manso contigo. Eu falo, não, eu não sou manso. Eu nunca fui manso. Até porque mansidão é um fruto do Espírito. Eu tenho aprendido com Jesus a respirar. Mas a minha mente, o meu coração continua, eu quero matar. Ai, meu Deus. Irmão, tem um momento que a minha carne treme, minha perna começa a tremer assim, ó. Eu falo, Senhor, por favor. Aí tu começa a entender que o fruto do Espírito é mansidão, é domínio próprio. É você se dominar. O que é você se dominar? O seu coração, a sua mente quer fazer algo, mas você fala assim, não, eu tenho poder sobre você. A pessoa que ela age por impulso, ela está falando assim, ó, eu não tenho poder sobre o meu corpo. Os meus sentimentos governam a minha vida. Porque está com raiva, quer enforcar. Se recebeu algum insulto, quer tacar uma pedra. Isso que é. Jesus está falando assim, ó, aprenda a ser manso. Quer encontrar descanso para a sua alma? Primeiro, aprenda a ter mansidão. E aí a segunda, para terminar a palavra, aprendei de mim que sou, primeiro manso, depois humilde. Isso é uma das dificuldades do crente. A dificuldade do ser humano é quando recebe um pouquinho de poder, acha que é muita coisa. Quando aprende uma coisinha, acha que é o dono de tudo. Jesus está querendo dizer assim, você quer encontrar descanso para a sua alma? Esse segundo nível são só duas coisas. Aprenda comigo. Você caminhando comigo no jugo, você vai aprender comigo duas coisas que vai ter descanso para a sua alma. Mansidão e humildade. De vez em quando eu tenho falado para alguns jovens, novos ministros. Tem pessoas que querem chegar em algumas portas e abrir as portas na força. Eu sou fulano de tal, abre a porta. E eu tenho ensinado assim, ó, aprenda a entrar com a chave da humildade. Tem portas que você não entra por cima. Tem portas que você entra por baixo. Você não precisa gritar quem você é, o que você tem ou o que você sabe. Aquilo que Deus te entregou como chamado. Você precisa ser humilde. E essa é uma das características mais fortes de Jesus. Paulo vai falar aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5, tendes em vós o mesmo sentimento que teve Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo reconhecido como figura humana, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O resultado disso é que a ele foi dado um nome sobre todo nome, para que se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra. Você consegue entender o que a humildade de Jesus permitiu que ele alcançasse, mesmo ele sendo Deus? Mesmo ele sendo quem ele era, ele poderia exercer o poder. Ele fala, não, eu não quero exercer o poder, eu quero conquistar através da humildade. Não porque eu sou ministro do evangelho, ninguém me toca. Não, ninguém chega perto de mim. Não, porque eu faço isso e faço aquilo.
porque eu sou uma pessoa influente, porque eu falo tantos idiomas. Nós temos que aprender, irmãos, a ser humilde. E a maioria de nós só reconhecemos humildade quando nós vamos ao mais baixo da vida. Quer ver quem somos nós? Quando você entra num pronto-socorro, e aí você vê que o seu dinheiro, a sua influência e muitas outras coisas, às vezes não conseguem te ajudar. Quando vem uma doença como nós enfrentamos agora em 2020, e nós conseguimos perceber que poderia ser o mais alto escalão da política, quanto a pessoa mais humilde da terra, todos enfrentaram essa doença da mesma forma. A humildade é entender o seguinte: eu não sou ninguém. O pouco que eu tenho é Deus que está me dando. E eu devo a honra e a glória a Ele. E eu não vou utilizar esse pouco que Ele está me dando para eu passar por cima de outras pessoas. Se você tem uma voz bonita, não pense que você canta melhor do que os outros. Até porque Deus não precisa de vozes bonitas. Deus pode pegar uma pessoa que Ele quiser e derramar o Pentecoste que Ele quiser. Não porque eu conheço muito de teologia, você pode ser o mestre que for. Se Deus quiser pegar e colocar e entregar esse microfone, Deus vai fazer o mistério que Ele quiser. Não importa se é pastor presidente de igreja ou uma pessoa que acabou de entregar a sua vida a Jesus, é entender que nós não somos ninguém, tudo vem dele. E sabe por que nós não estamos encontrando descanso para a nossa alma? Porque nós temos deixado a arrogância, a altivez, o orgulho, o mesmo pecado que um dia derrubou uma terça parte dos anjos. Temos deixado o orgulho governar a nossa vida. Amor, vai lá no seu pai, pede perdão a ele, a esposa falando, eu não, eu pedi perdão a ele, não foi eu que errei. Orgulho. E é por isso que nós não estamos encontrando descanso, Diácono Robson, para nossas almas. Porque temos sido pessoas de dura cerviz. Somos pessoas que não temos permitido colocar jugo de Jesus sobre nós e aprendermos com Ele. Quando nós oramos e falamos assim, vem, entrega a sua vida a Jesus, nós estamos falando assim, vem aprender com Jesus. Nós não te oferecemos essa igreja, porque essa igreja não tem poder de fazer nada com você, nem essa e nem nenhuma outra. Agora, todos que andam com Jesus, não tem como você andar com Ele e não ter a sua vida transformada. É impossível você não andar ao lado de Jesus e não ter transformação de vida. Fica de pé comigo, por favor. O convite de Jesus hoje é o mesmo. Vinde a mim. Venham. Se entreguem. Eu falei que ele tem dois tipos de convite, irmãos. Convites para aqueles que querem somente momentaneamente. Certa vez ele vai diante de 10 leprosos. Na verdade, 10 leprosos se apresentam até Jesus. Jesus cura os 10. Os 10 vão até a cidade se apresentar ao sacerdote. Alívio imediato. Apenas um volta para agradecer. Descanso para a alma. Isso é proporcional sempre, geração em geração. Muitos de nós buscamos Jesus por um alívio momentâneo. Ele se recusa a dar alívio momentâneo? Não. Mas o verdadeiro convite dele é: eu quero trazer descanso para a tua alma. Que adianta eu tirar um fardo de você e trazer um alívio agora, mas daqui a pouco você vai adquirir outro fardo, porque você não aprendeu comigo.
Eu quero te ensinar a ter descanso para a tua alma. Esse é o convite de Jesus. Problemas virão, continuará, vai ter problema. Mas os problemas vão vir, mas não vão abater o nosso coração. Não vão mais nos sobrecarregar. Não vão tirar mais a nossa paz. Você acha que eu não tenho problema, irmãos? Tenho muito problema. E algumas pessoas, muitas pessoas me perguntam: Renan, como você consegue ter paz diante de tanta pressão, de tanta responsabilidade como pastor? Eu falo, isso é tranquilo. Como? Então me explica. Porque quem governa a minha vida não sou eu. Quem governa a minha vida é Jesus. Problemas eu tenho, irmãos. Tenho problema com os filhos, tenho problema com a esposa, tenho problemas onde trabalho, tenho problemas com vizinhança. Agora mesmo está saindo de casa, eu olhei assim um filho do vizinho pendurado no meu, eu falei, não acredito. Agora que eu vou pregar, está roubando a minha luz. Mansidão. Problema. Mas eu estou andando, eu não me livrei do jugo até hoje. E eu tenho falado com ele, Senhor, não tira o jugo de mim, eu quero continuar andando contigo. Porque quando eu ando com ele, eu estou dividindo carga com ele. O peso que é jogado, o fardo que é jogado, agora carrega eu e ele. Ele está me ensinando e está aliviando o peso para mim. E aí com isso eu consigo deitar meu rosto no travesseiro e entender que Ele está do meu lado. E nele, através da palavra dele, eu vou encontrar sempre solução para os meus problemas. Alguns problemas vão demorar um pouquinho mais a serem resolvidos. Outros vão ser mais rápidos. Mas uma coisa eu tenho certeza, que nele eu encontrei alívio e descanso. Através de Jesus, eu consigo deitar tranquilo. Minha mente não é governada pelas coisas que vão acontecer, e nem pelas coisas que passaram. Porque a minha esperança, quando eu ando com Jesus, é olhar para o céu, é olhar para Jesus.